Bom dia a todos novamente. Vamos falar sobre uma das causas extintivas da punibilidade, né? Notem que nós temos a morte do agente, temos também a anistia, a graça, o induto, e notem que eu vou falar hoje sobre a abolício crimes, né? Notem vocês que eu vou tratar da previsão do artigo 107, inciso 3º do Código Penal. Né? Eu vou tratar aqui da previsão do artigo 107, inciso 3º do Código Penal. Notem, pessoal, que esta causa se refere ao direito penal transitório ou intertemporal, tá? Se refere ao direito transitório ou intertemporal. Até porque nós temos a seguinte previsão, artigo 107. Extingue-se a punibilidade, no inciso 3º, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Notem que nós vamos tratar, portanto, do que nós denominamos abolício crimes. Né? Notem, pessoal, que essa questão de abolição do crime ou de descriminalização da conduta é uma conquista histórica, é típica de um direito penal garantista, um direito garantidor que aflora do direito humano de liberdade, que aflora do direito humano de liberdade e, se não bastasse, acima de tudo, aflora até mesmo de questões atuais de certa sociedade. Questões essas que se referem aos valores de certa sociedade, aos bens jurídicos que são eleitos, selecionados por aquela sociedade em determinado contexto histórico e que são objetos de dignidade penal, bens jurídicos que merecem ser protegidos. À medida que nós vamos citar vários exemplos, tal como o rapto, tal como o crime de adultério, tais crimes perdem até mesmo um conteúdo axiológico, uma razão axiológica, não há mais motivo para punir as condutas respectivas. Não há mais motivo para criminalizar tais condutas, tá? E nós vamos explicar o porquê de tudo isso. Certo é, pessoal, que a matéria de direito penal intertemporal ou transitório, que tem em seu bojo, que trata do conflito de leis penais no tempo, essa matéria é prevista na Constituição. Né? É prevista na Constituição porque, notem vocês, que ela guarda uma relação com o princípio da legalidade, notadamente com o princípio da reserva legal. Nós vamos estudar o porquê disso tudo. Notem, pessoal, quando falamos em princípio da reserva legal, nós estamos falando que compete à lei definir a conduta tida como delituosa, bem como suas consequências jurídicas, ou seja, tratar da sanção penal. Notem, não à toa, que nós temos a previsão no artigo 5º da Constituição, envolvendo essa questão do direito penal intertemporal. Né? Notem a previsão do artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A regra, portanto, notem, na primeira parte do inciso 40, é o princípio da irretroatividade da lei penal. A regra é o princípio da irretroatividade da lei penal. Notem que a lei penal não retroagirá.
e eu vou explicar logo mais qual o motivo que ela não pode retroagir. Por que ela é irretroativa? Notem vocês, é por conta do tempus regit actum, né? Ou seja, notem que é o tempo que regerá necessariamente o ato a ser praticado. Em outras palavras, é a lei penal que se encontra em vigor que necessariamente regulará a prática dos atos no presente, Porém, tem casos em que sobrevém uma lei penal mais benigna, mais benéfica, ou até mesmo uma lei penal que tenha por finalidade a descriminalização de certa conduta, sendo que na última hipótese, ou seja, de descriminalização, ou até mesmo de uma situação jurídica mais benigna, a lei penal deverá excepcionalmente retroagir, já que nós estaremos diante do princípio da retroatividade da lei penal mais benigna. Aqui ganha força o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna. Portanto, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, que é o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna. E aqui eu trago a melhor doutrina, pessoal. Eu trago exatamente aqueles cultores do direito penal, os expoentes que tratam com muito cuidado desse assunto. E eu até mesmo me refiro a Francisco de Assis Toledo, em sua obra Princípios Básicos do Direito Penal, bem como a Moura Teles. Moura Teles trata do direito transitório ou até mesmo intertemporal. Notem, portanto, que ao falarmos da Constituição, ela sinaliza que a regra, ela contempla, consagra como regra o princípio da irretroatividade da lei penal, excepcionando, em alguns casos, o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna. Essa previsão é enaltecer a segurança jurídica e até mesmo o princípio da legalidade, em particular o da reserva legal. Princípio este que foi aprimorado, pessoal, ao longo do tempo por Anselmo von Feuerbach. Feuerbach se dedicou ao estudo da retroatividade da lei penal e até mesmo de questões afetas ao princípio da legalidade. Nós temos até mesmo, pessoal, algumas críticas ao princípio da retroatividade da lei penal mais benigna, até mesmo por Vinícius Peluso. Tá? O professor, pessoal, Vinícius Peluso, ele tem uma obra mais a título de reflexão. Tá? Ele fala necessariamente, ele é um juiz de direito, exímio juiz de direito, e também ele se dedica ao estudo da retroatividade da lei penal. Ele identifica componentes políticos, tá? Nesse princípio. Notem vocês, pessoal, que é importante, aqui fica uma sugestão de obra, trazendo até mesmo para vocês um panorama, né, da retroatividade da lei penal benéfica. Ele tratou disso em sua dissertação de mestrado e depois ele descortinou com uma publicação de livro. Né? Notem que nesse trabalho ele analisou criticamente a retroatividade da lei penal mais benéfica sob o enfoque dogmático jurídico-constitucional, com a finalidade de descobrir sua real natureza jurídica, além de identificar problemas dogmáticos que suscitam, né, as suas possíveis soluções. Notem, pessoal, que foi um trabalho até mesmo publicado na PUC de São Paulo, tá? Na PUC de São Paulo, um trabalho importantíssimo do professor Vinícius Peluso, tá? E a quem possa interessar, fica uma sugestão aqui de um tema, tá, pessoal, que é bastante
assim, discutido, né? Principalmente quando nós falamos sobre as leis que alteram os crimes sexuais, as leis que alteram até mesmo ações penais. Será que ações penais são regidas por matéria de direito penal ou até mesmo por um direito processual? Será que nós estamos no campo do direito material ou até mesmo do direito processual? Notem que eu trago aqui como exemplo a lei anticrime, que inseriu no Código Penal a necessidade de ação penal pública condicionada à representação, de ação penal pública condicionada à representação para o crime de estelionato. Hoje, portanto, doravante, o crime de estelionato, ele somente se procede mediante ação penal pública condicionada à representação. Se outrora era de ação penal pública incondicionada, doravante, a partir da entrada em vigor da lei anticrime, a lei 13.964 de 2019, notem que se tornou, portanto, um crime que se procede mediante ação penal pública condicionada à representação. Discute-se necessariamente que esse tema, já que envolve um direito material, porque é tema de ação penal propriamente dita, para alguns autores, né? Já para outros, a ação penal, ela envolve mais propriamente interesses processuais que propriamente materiais. Cito um exemplo de Aury Lopes Júnior, ele é adepto a essa corrente, a ação penal, no que diz respeito à sua natureza jurídica, é de direito processual que propriamente material, mas notem vocês que há discussões, né? E para uma primeira corrente, em concebendo a ação penal um tema de direito material, até que ponto nós falaríamos de uma lei híbrida? Reconhecendo a questão de uma lei híbrida, será que essa lei ela poderia retroagir para beneficiar até mesmo o acusado e exigir a representação por parte da vítima? Nós estamos falando em sede de estelionato, a propósito de um crime que se procede mediante ação pública condicionada à representação, independentemente de ser crime de ação penal pública, notem que a representação se revela mais favorável ao acusado que propriamente a ação penal pública incondicionada antes assim prevista para o estelionato, né? De todo caso, é uma corrente. E nós identificamos outra, até mesmo capitaneada pelo professor Rogério Sanches Cunha, no sentido de que nós sequer falaríamos sobre o caráter benigno da lei. Até porque nós temos que analisar, antes de mais nada, a natureza jurídica da ação penal, notadamente da representação. A representação é uma condição de procedibilidade da ação penal pública. Notem, uma vez ofertada a representação, o Ministério Público, tomando-a em conta e analisando-a em conjunto com os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade da ação penal, deve oferecer a competente ação penal, a denúncia, que é a petição inicial da ação penal. Uma vez oferecida a denúncia e já recebida pelo juiz, notem que se dará início a um processo, sendo que nesse processo, notem vocês, a representação, vamos imaginar agora, há um processo de estelionato. Vamos imaginar que antes tenha sido oferecida uma ação penal pública incondicionada. Vamos imaginar que antes tenha sido oferecida uma ação penal pública incondicionada. Notem vocês que, durante esse processo que se originou pela pública incondicionada, notem que não há mais sentido, segundo Rogério Sanches Cunha, de se oferecer a representação, porque a representação ela é uma condição de procedibilidade e não de prosseguibilidade, da ação penal, tampouco do processo em que nós nos encontramos.
Notem, portanto, pessoal, que eu trago isso como exemplo porque até mesmo o tema de ação penal pode estar relacionado, dependendo da corrente que for perfilhada, adotada, com o tema do direito penal intertemporal. Né? Notem, pessoal, que esse tema do direito penal intertemporal ou transitório, ele é muito bem explorado pela doutrina, tá? Mas nós citamos desde aqui dos mais tradicionais penalistas italianos, tá? Enfim, eles discutem sobre essa questão de sentimento de pietatis causa, né? Ou seja, há o direito de punir do Estado, só que em alguns momentos, em razão da atividade legiferante, notem vocês que aquele sentido do direito de punir, ele se esvaece, ele não mais prevalece. E por um sentimento de pietatis, até mesmo em termos de punição do agente, o próprio agente ele não merece ser punido, né? Pela lógica do direito penal, pela lógica do direito de punir, né? Portanto, notem vocês que a Constituição se dedicou a esse tema. A Constituição, ela deve trazer uma segurança jurídica no que diz respeito ao direito penal transitório ou até mesmo intertemporal, né? Não à toa que o legislador penal disciplinou essa matéria nos artigos 2º e 3º do Código Penal, o Código Penal de 40, né? Notem, pessoal, conforme vocês podem acompanhar no meu manual, da Lei Penal no Tempo, artigo 2º, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos da sentença condenatória. Repito, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos da sentença condenatória. Notem que no caput do artigo 2º há o que denominamos abolício crimes, tá? A descriminalização da conduta. E nós vamos estudar de que forma ocorre ou até mesmo de que forma é aperfeiçoada a abolício crimes. Nós temos até mesmo uma revogação formal da conduta no plano da lei penal e, simultaneamente, nós temos também uma suspensão material. Notem que não há mais sentido em termos axiológicos, em termos materiais, de se criminalizar substancialmente aquela conduta, né? Por exemplo, no caso de rapto, no caso do adultério, nós vamos expor aqui esses exemplos. E ainda diz o artigo 2º, parágrafo único, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Aqui ganha importância o que nós chamamos de novatio legis in melius. Pessoal, melius significa uma situação jurídica mais favorável ou até mesmo benigna ao acusado, tá? Então, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Notem que ainda ganha importância o artigo 3º do Código Penal. Tem a sua importância porque ele trata da lei excepcional ou temporária, né? Notem vocês, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Só importante salientarmos que, em se tratando de direito intertemporal na área criminal,
o que nós chamamos de direito penal intertemporal ou transitório, notem vocês que nós temos alguns efeitos que podem dele decorrer, né? Por exemplo, a regra, como nós já bem sabemos, é a irretroatividade da lei penal. Notem que a lei penal a ser aplicada, a eficácia da lei penal, é aquela que se destina aos atos praticados no presente. Tempus regit actum. Agora, notem vocês, por outro lado, que há situações em que até mesmo a nova lei traz uma situação jurídica, uma hipótese mais favorável ou benigna ao acusado. Portanto, nós estaremos diante de um outro efeito, que é o chamado efeito da retroatividade da lei penal mais benigna, o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna. Há ainda um terceiro efeito, né, num outro campo, que diz respeito à ultratividade das leis penais. Por que ultratividade? Se eu perguntar, por exemplo, uma lei excepcional ou temporária, a exemplo da Lei Geral da Copa, que tratou de crimes específicos, até mesmo no contexto próprio da Copa, nos casos em que nós nos encontramos, até mesmo num contexto de coronavírus, se alguma lei tratar de questões criminais, ainda que em caráter excepcional ou temporário, notem que elas terão plena vigência em um certo período de duração, que é um período fixado pelo legislador, ou até mesmo enquanto perdurarem as circunstâncias que as justifiquem, né? Notem vocês, uma lei excepcional, em caráter totalmente excepcional, tem um período certo de duração. Uma lei temporária, por seu turno, perdurará enquanto forem mantidas as circunstâncias que a justificam, né? Notem, portanto, que elas têm vigência durante essas circunstâncias ou nessas circunstâncias. Porém, notem que é praticado o fato, naquelas circunstâncias incidirão as leis dessa natureza. Vamos imaginar inquérito policial e até mesmo depois denúncia, oferecimento da denúncia, recebimento da exordial, da inicial. Início do processo. Notem vocês que pode ser que durante esse ínterim, ou nesse ínterim, tenha cessada a circunstância ou transcorrido o prazo de vigência de leis dessa natureza, dessas leis. Notem, portanto, que elas não mais estarão em vigor, só que elas produzem efeitos ultrativos, né? Notem que o fato que está com elas até mesmo relacionado, ou está a elas relacionado, ele continua como objeto de persecução penal, como objeto de persecução criminal. Portanto, notem vocês que nós estaremos diante de um efeito que nós chamamos ultrativo, tá? Notem, nós temos um período que o fato é praticado, o momento que ele é praticado, e a lei penal ela vai regulamentar esse fato em circunstâncias excepcionais ou temporárias, mas produzindo seus efeitos ultrativos ao longo da persecução criminal. Portanto, pessoal, notem, há um sistema próprio, necessariamente, à luz da Constituição e do Código Penal, voltado ao direito penal intertemporal ou transitório, né? Se eu falar para vocês, esse sistema, por exemplo, é próprio do nosso país? Obviamente que não, porque até mesmo a evolução histórica da humanidade, principalmente a partir dos práticos italianos, na Itália, a doutrina francesa, lá mesmo a doutrina chama a lei benéfica ao agente de l'un plus dos, né? Ou seja, a lei penal mais benéfica, que é aquela que deve retroagir.
Notem que diversas nações, por conta da sua experiência na área criminal e por conta da atividade legiferante da edição das mais diversas legislações, têm que lidar com essa questão do direito penal intertemporal ou transitório, que consiste no conjunto de regras e princípios que se destina à solução do conflito de leis penais no tempo. Então, o direito penal intertemporal ou transitório é regido por um conjunto de regras e princípios que se destina à solução do conflito de leis penais no tempo. E por conflito de leis penais no tempo, nós entendemos o seguinte acontecimento, ou nós entendemos que há a seguinte dinâmica. É quando uma lei nova entra em vigor a ponto de revogar ou até mesmo se tornar materialmente incompatível com a lei anterior. Então, conflito de leis penais no tempo ocorre quando uma lei nova entra em vigor a ponto de revogar ou se tornar materialmente incompatível com a lei anterior. Aqui eu trago, pessoal, todo esse arcabouço de direito penal intertemporal e de conflito de leis penais no tempo, invocando os entendimentos de Francisco de Assis Toledo em sua obra Princípios Básicos de Direito Penal. E notem vocês, aqui também trago José Henrique Pierangeli, tá? A ideia central a considerar é a de que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 40, estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Esse artigo estabelece o fenômeno legislativo denominado abolício crimes. Por outro lado, se lei posterior de alguma forma beneficia o agente, temos a chamada lex missio, que se opõe à chamada lex gravior, repelida pelo nosso Código Penal. Repelida pelo nosso Código Penal. Pessoal, questões interessantíssimas, tá? Vocês devem ter necessariamente esse cuidado, tá? Esse cuidado. Notem, portanto, que eu trago aqui a reflexão, essas questões para vocês, tá? Sobre o direito penal intertemporal. Vamos avançar, porque eu quero exatamente tratar aqui com vocês sobre outros detalhes, né, do conflito de leis penais no tempo. Pessoal, notem que a regra é a prevalência da lei que está em vigor no momento da ocorrência do fato. A regra é a prevalência da lei que se encontra em vigor no momento de ocorrência do fato, né? Notem que aqui há a aplicação do tempus regit actum. O tempo rege o ato, privilegiando, portanto, o princípio da reserva legal e da anterioridade da lei penal. Então, aqui há uma primazia do princípio da reserva legal e da anterioridade da lei penal, notadamente do tempo rege o ato, tempus regit actum. Importante salientar que esta regra, pessoal, do tempus regit actum, ela é aplicável em sede de processo penal, que não se confunde com a norma de direito material, a norma de direito penal. Por quê, pessoal? Notem que a norma de direito penal, ela é regida, é norteada como regra pelo princípio da irretroatividade, que tem como fundamento o tempo rege o ato. Por outro lado, uma norma processual penal, notem vocês, ela é norteada exclusivamente pelo princípio da irretroatividade. Ela é norteada unicamente pela regra do tempus regit actum.
não se admite a retroatividade, ainda que em benefício do acusado. Não se admite, salvo se constituir em lei penal híbrida. A lei penal híbrida, que tem conteúdo, como eu havia falado no início do nosso encontro, tem um conteúdo tanto de direito material como de direito processual. Posto isto, notem vocês que, havendo a entrada em vigor de lei penal que se destina a disciplinar total ou parcialmente matéria de lei penal anterior, ou seja, há uma nova lei penal que disciplina total ou parcialmente matéria de lei anterior, notem que será instaurado o conflito de leis penais no tempo, de modo que nós vislumbramos as seguintes situações. Tá? Notem, vou trazer aqui um rol das situações. 1. Novatio legis incriminadora. Novatio legis incriminadora. 2. Novatio legis impejus. 2. Novatio legis impejus. 3. Novatio legis in melius. 3. Novatio legis in melius. Abolitio criminis. Abolitio crimes. E, por fim, a lex tertia, que é uma terceira lei, vamos assim dizer, que é resultado da combinação de leis penais. Aqui nós trouxemos até mesmo uma reflexão, ou trazemos uma reflexão. É possível a combinação de leis penais justamente para beneficiar o acusado? Prevalece que sim, prevalece que sim. Isso demandaria um outro encontro nosso, somente para tratarmos da lex tertia, mas notem vocês que é possível, nós já adiantamos, em que pesem discussões traçadas ao longo da doutrina penal, chegou-se ao entendimento de que é possível a combinação das leis penais. E notem, vamos analisar, portanto, cada uma dessas situações. Vamos começar pela novatio legis incriminadora. A novatio legis incriminadora, de uma forma simples, é a lei nova que traz a criação, que prevê a criação de uma nova figura penal. É a lei nova que traz a criação de uma nova figura penal. Por exemplo, pessoal, notem vocês, nós tínhamos antes até mesmo, algumas questões afetas à área do direito penal econômico, no sentido de que se alguns crimes eram não considerados como ilícitos penais. Ao longo do tempo, pessoal, foram editadas diversas legislações penais com a finalidade de criação de crimes na área do direito penal econômico. Por exemplo, o crime de insider trading, de informação privilegiada, que possui previsão na lei dos crimes contra o próprio mercado de valores mobiliários. Tá? Notem, pessoal, que em algumas situações também nós tivemos a criação de novas figuras típicas no bojo do Código Penal. Eu me refiro, pessoal, a recentes alterações na parte dos crimes contra a dignidade sexual, o crime de exposição pornográfica da intimidade sexual. Notem que tudo isso, pessoal, é importante a fim de que vocês entendam o que nós estamos discutindo. Temos temas muito atuais, tá? Então, notem, pessoal, que quando nós falamos da exposição da intimidade sexual, o legislador incluiu, pela lei, por meio da lei 13.702 de 2018, o crime previsto no artigo 216b, ou seja, de registro não autorizado da intimidade sexual. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Nos termos ainda do parágrafo único, na mesma pena incorre quem realiza montagem, fotografia, vídeo, áudio
ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Tá? Nós temos essas questões. Agora, tem algumas situações, pessoal, em que o legislador ele já disciplinava aquela conduta na área criminal. Vamos imaginar que aquela conduta, outrora, fosse uma contravenção penal. Só que, por meio de uma reforma na legislação penal, uma reforma no Código Penal, essa conduta, outrora contravenção, se tornou, por exemplo, um crime. Notem, pessoal, que nós estaremos diante de uma situação jurídica mais gravosa ao agente. Né? Notem que eu me refiro, por exemplo, ao crime de importunação sexual. Se antes era previsto, como até mesmo esta modalidade era prevista na forma de uma contravenção, na lei das contravenções penais, notem que agora, com redação dada pela Lei 13.718 de 2018, pela Lei 13.718 de 2018, se tornou crime, o crime de importunação sexual. Previsão legal, artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro, né? Pena reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Nós temos aqui até mesmo uma forma progressiva da prática do ato. Se consistir em estupro ou em qualquer outro crime sexual mais grave, notem necessariamente que o agente vai responder pelo crime sexual de maior gravidade. Porém, nós temos uma figura típica agora, principalmente depois do caso do ônibus, né, que um rapaz, ele praticamente buscando satisfazer a própria libido, mediante masturbação, ele se valeu de uma vítima, uma mulher que se encontrava no transporte público. Né? Houve toda aquela discussão, uma contravenção penal sequer autorizava a prisão em flagrante. Agora, doravante, a partir de agora, é possível a prisão em flagrante, porque nós estamos diante de um crime, e notem vocês, inclusive, se torna viável a conversão da prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Eu trago aqui, mais a título de menção, as consequências, ainda que em passant, só para mostrarmos para vocês, olha, como nós temos uma resposta criminal e suas consequências que são diferentes, se antes nós tínhamos uma contravenção e agora passamos a ter um crime, né? Então, vocês viram, pessoal, que essa resposta criminal, ela é mais severa, né? Ela é mais severa, está umbilicalmente relacionada com o que denominamos direito penal intertemporal. Portanto, pessoal, notem vocês, nós temos a novatio legis incriminadora, que se enquadra, por exemplo, né, na hipótese de exposição da intimidade sexual. Nós temos a novatio legis impégios. Pessoal, impégios significa a nova lei mais gravosa, que traz uma situação jurídica mais gravosa ao agente. Essa nova lei, no latim, é chamada de lex gravio. Tá? Notem vocês que, portanto, a novatio legis impégios é a lei posterior que traz uma situação jurídica mais gravosa ao agente em relação à lei anterior. Robustece a incriminação de sua conduta. Nós poderíamos citar até aqui mesmo, como exemplo, em que pese entendimento sentido contrário, o caso da importunação sexual. Se outrora era contravenção penal, notem que agora é crime. A novatio legis in melius. A novatio legis in melius é a lei nova que traz uma situação jurídica mais benigna ou menos prejudicial ao agente em relação à lei anterior. Notem, pessoal, que quando uma lei nova ela é mais benigna, nós chamamos até mesmo de lex missio, no latim. Tá? É importante que se diga isso. Um exemplo, pessoal, notem que, de acordo com o artigo 16 da antiga lei
de drogas, o crime de porte de drogas para consumo pessoal era penado com a privação da liberdade. Notem, porém, que no decorrer do tempo, a Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, em seu artigo 28, passou a prever o crime de porte de drogas para consumo pessoal, necessariamente como fosse uma política de redução de danos ao usuário. Então, o novel legislativo, a Lei 11.343, ela seguiu uma política de redução de danos ao usuário, afastando a privação da liberdade. Porque o legislador entendeu por bem que ao usuário não deve necessariamente ser imposta prisão, mas sim o tratamento. Por tal motivo que necessariamente nós temos consequências outras atualmente ao porte de drogas para consumo pessoal. Tá? Por exemplo, pena de advertência, é uma forma de pena, mas é uma advertência. Nós temos ainda a possibilidade de transação penal, né? É uma política de redução de danos. Notem, pessoal, que inclusive, ao longo do tempo, discussões foram suscitadas acerca da natureza jurídica do artigo 28. Será que nós estamos diante de um crime, propriamente dito? Será ainda que houve uma abolição crimes? Porque esse conceito não seguiria fielmente aquele do conceito legal de crime, né? O crime, por exemplo, crime é toda infração punida com reclusão ou detenção, ao passo que a contravenção penal é punida a título de prisão simples. Pessoal, se crime é punido com reclusão ou detenção, como consideraríamos, tendo em vista as circunstâncias do artigo 28, tal figura como delituosa, como crime? Né? Discutiu-se se houve um abolição crimes ou discutiu-se ainda se houve até mesmo uma despenalização. Segundo o entendimento do Supremo, notem vocês que houve meramente uma despenalização. E ainda, essa figura permanece como típica. Ou seja, aqui falando de outra forma, é crime, porém, necessariamente, tendo em vista as peculiaridades da lei de drogas, o legislador entendeu por bem trabalhar com a aplicação direta de uma despenalização com fulcro, com base na política de redução de danos ao usuário, né? Então, aqui é um exemplo, no direito penal intertemporal. Nós temos isso também, pessoal, em se tratando da nova lei de organização criminosa, a Lei 12.850 de 2013, lá foram criados tipos penais próprios da organização criminosa, só que nós discutimos até que ponto se esses tipos penais eles são mais prejudiciais, e por óbvio que são. Nós não estaríamos dentro do campo da novatio legis imperius, mas sim da novatio legis imperius, salvo o Instituto da Colaboração Premiada. Né? Como lidar com a questão da colaboração premiada? E como lidar ainda com o direito penal intertemporal em se tratando do acordo de não persecução penal? Né? Como tratarmos, por exemplo, do acordo de não persecução penal envolvendo o direito intertemporal, né? O direito intertemporal. Notem vocês, pessoal, que é um tema que vocês devem tratar, né? E necessariamente devem tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Notem vocês, como que nós aplicaríamos o acordo de não persecução penal em processos em curso? Né? Notem, pessoal, será que o acordo de não persecução penal, doravante previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, ele se refere a um instituto, ele é um instituto de direito material ou de direito processual? Né? Notem, envolve até mesmo a confissão, né? Envolve várias questões. Tá? Então, notem vocês que nós temos
assim, discussões, né, sobre essa questão, né? Alguns sustentam, pessoal, que o acordo de não persecução penal tem um caráter híbrido, né, processual e material. Ele tem uma natureza despenalizadora, e, ao mesmo tempo, ele reforça os direitos penais subjetivos do investigado. Então, ele está diretamente relacionado ao jus puniendi estatal. Então, notem vocês que, além disso, ele consiste em um negócio jurídico pré-processual, um negócio jurídico pré-processual entabulado entre o Ministério Público e o investigado, obviamente, representado pelo seu defensor. Em se tratando de lei híbrida, pessoal, notem que ela deverá retroagir para beneficiar o acusado. É uma situação, pessoal, mais benéfica. E, portanto, pessoal, segue fielmente o disposto no artigo 5º, inciso 40 da Constituição, e também o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, né, que necessariamente assim dispõe: a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença criminal condenatória transitada em julgado. Notem, pessoal, que o acordo de não persecução penal, em se tratando de um negócio jurídico pré-processual, ele, inclusive, é mais benéfico que institutos despenalizadores da Lei 9.099 de 95. Tá? Porque, por exemplo, um sursi processual, a suspensão condicional da pena, necessariamente, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099, prevê que o próprio autor dos fatos deve comparecer mensalmente em cartório, né, para lá, necessariamente, documentar que não tem se ausentado do foro da culpa, que está lá cumprindo as suas condições e à disposição do juízo. E, além disso, notem que, dependendo da modalidade de pena restritiva de direito, não é nem pena, mas uma das condições de restrição a direitos, porque pena não é uma condição do acordo, o que nós temos é algumas modalidades restritivas de direito, como requisitos do acordo de não persecução penal. Notem que, por exemplo, se nós formos avaliar o Código de Processo Penal, em seu artigo 28 lá, necessariamente nós vamos notar que nós temos aqui, notem vocês, a possibilidade de redução dessa prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas de 1 a 2/3. Né? Ou seja, pode ser, por exemplo, num crime de embriaguez ao volante, artigo 306, em vez de o próprio acusado cumprir a suspensão condicional da pena por um prazo superior, ele cumpra necessariamente, o certo é o próprio acusado cumprir, o autor dos fatos, cumprir necessariamente o acordo de não persecução penal em período inferior, nos termos do artigo 28A, inciso 3º, tá? Não implica em antecedentes criminais, não implica em reincidência, tá? Notem vocês que é uma situação benéfica ao acusado, mais benéfica, porque ele pode necessariamente, assim, compactuar com o Ministério Público, ele pode cumprir uma prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, sendo réu primário, tá? Tendo direito à redução da pena de 1 a 2/3, né? Sem ter ainda a necessidade de comparecer no cartório, mensalmente em cartório. E isso somente será viável, nos termos do artigo 28A, não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o ANPP, desde que necessário e suficiente para a prevenção e repressão do crime, mediante as condições que seguem nos seus respectivos incisos
entre os quais eu li aqui um deles, qual seja o inciso terceiro, tudo bem? Notem vocês, pessoal, e essa confissão formal e circunstanciada não pressupõe uma confissão detalhada. Basta, a meu ver, que essa confissão ela seja no sentido do narrado na denúncia, e que o próprio acusado ele demonstre esse seu sentimento de culpa. Pronto, é uma confissão acerca da autoria e da ocorrência do crime, uma confissão formal e circunstancial. Agora, se o Ministério Público vai aceitar ou não, tudo depende da análise de cada caso concreto, né? Enfim. Portanto, pessoal, nós temos questões interessantíssimas, vocês estão vendo, né? É uma aula atual e que eu estou contextualizando, né? Notem vocês, pessoal, e finalmente nós temos a abolício crimes. A lei penal nova deixa de considerar delituosa a conduta assim definida em lei anterior, né? Notem que antes de entrarmos na abolício crimes, nós temos a lex tercia. É uma espécie de terceira lei que resulta da combinação de mais de duas leis penais, a ponto de conter alguns preceitos mais rigorosos e, ao mesmo tempo, outros mais brandos ao agente. Por ora, pessoal, notem vocês que eu me limito a citar José Henrique Perangeli, isso demandaria um outro encontro nosso, mas notem, combinação de leis. Pode-se extrair de duas leis penais aspectos favoráveis e, compondo-as, utilizá-las em benefício do agente? A questão é bastante controvertida na doutrina. A dissensão reflete-se na jurisprudência. Exporemos a questão sucintamente. Duas leis podem conter diferenciados aspectos que beneficiam o agente. Para muitos autores, a combinação de leis penais significaria a construção de uma nova lei. E o juiz, ao construir essa nova lei, ele praticaria mais uma atividade, um ativismo judicial, né? E isso nós refletiríamos no seguinte ponto: isso não seria uma afronta ao princípio da legalidade, né? Principalmente ao princípio da separação de poderes, já que compete à União, notadamente ao Congresso Nacional, editar as respectivas leis penais, tá? Mas daí complementa José Henrique Perangeli. Todavia, essa solução adotada pela doutrina tradicional foi atacada pela doutrina moderna, que admite francamente a combinação de leis penais. Destarte, devendo o juiz aplicar ao agente a lei de qualquer modo mais favoreça, até mesmo mais o favoreça, nada impede a combinação de duas ou mais leis e, mediante o processo de integração, se construa uma lei penal mais favorável, né? Notem vocês que a inobservância da combinação de leis, assim sustenta Basileu Garcia, levaria, por exemplo, a consequências clamorosamente injustas, né? E ainda, segundo José Frederico Marx, dizer que o juiz está fazendo lei nova, ultrapassando assim suas funções constitucionais, é argumento sem consistência, pois o julgador, em obediência aos princípios da equidade, consagrados pela própria Constituição, da equidade, pessoal, e principalmente pela lei de introdução às normas do direito brasileiro, está apenas movimentando-se dentro dos quadros legais para uma tarefa de integração perfeitamente eclética que deve imperar o hic et nunc. A norma do caso concreto é construída em função de um princípio constitucional com o próprio material fornecido pelo legislador. Notem, portanto, pessoal, que Magalhães Noronha segue esse entendimento de possibilidade, assim como Álvaro Mairink da Costa, Mirabete, Celso Delmanto, Rogério Greco, César Roberto Bittencourt, Ariel Dotti, Alberto Silva Franco e também Luiz Regis Prado. Tá? Da mesma sorte, pessoal, os tribunais
tem entendimento firme no sentido de que é possível a combinação de leis penais, resultando naquilo que nós denominamos lex tercia, né? Notem, portanto, pessoal, que nós temos essas questões, tá? E notem, pessoal, que há uma discussão no seguinte sentido: é possível que durante o período de vacatio legis, uma lei que até então desponta como mais favorável, mais benigna ao agente, ela seja aplicável ao caso concreto? Pessoal, notem que há discussões, tá? Há discussões. Prevalece que não é possível, porque ainda a lei não passou a gerar os seus necessários e regulares efeitos, tá? Eu trago, por exemplo, pessoal, o Código Penal de 1969, que nem sequer foi Código Penal, mas o projeto de lei, o texto penal de 69, capitaneado por Hungria, o príncipe do direito penal à época. Notem, pessoal, que Nelson Hungria, ele foi responsável pela redação do Código Penal de 69. Esse código foi aprovado, porém jamais, nunca entrou em vigor. Né? Por quê? É considerado o texto na área jurídica, nem sequer na área criminal, de maior vacatio legis da história. Esse Código Penal, pessoal, para que vocês tenham ideia, ele disciplinava várias questões mais benéficas, tá, ao agente. O Código Penal de 69 disciplinava várias questões mais benéficas ao acusado. Eu me refiro, por exemplo, ao Decreto-Lei número 1004, de 21 de outubro de 69. Tá? Notem que lá nós tínhamos várias questões mais benéficas ao acusado. Tá? Eu posso citar aqui principalmente a questão da parte especial, só que necessariamente esse Código Penal jamais entrou em vigor, tá, pessoal? Por quê? Porque nós estávamos durante um período ditatorial e por interesses outros, o sentido do código necessariamente não prosperou, ele perdeu, né, o seu sentido. Né? Então, notem que nós temos essas questões bastante assim, discutíveis. Né? Eu cito, por exemplo, o caso do artigo 130 do Código Penal de 69, que tinha como proposta o aborto terapêutico ou quando a gravidez resulta de estupro. Notem que ainda é previsto, né, é possível essa modalidade nos termos do artigo 128 do Código Penal, só que notem o parágrafo 1º. No caso do número 1, deve proceder sempre que possível a confirmação ou concordância de outro médico, no caso do número 2, deve anteceder o consentimento da vítima, ou quando esta é incapaz de seu representante legal, desde que comprovada a existência do crime. Né? Enfim, nós temos várias questões aqui do Código Penal de 69 que indicam ou sugerem uma situação mais benéfica ao agente, mas infelizmente esse código não entrou em vigor. Né? Por exemplo, a questão de erro de direito, artigo 20, a pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, por excusável ignorância ou erro de interpretação da lei, supõe ilícito fato. Erro de fato é isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe por erro plenamente excusável a inexistência ou circunstância de fato que o constitui ou existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Nós temos as hipóteses do erro, pessoal, melhor definidas no Código Penal de 69. Né? Enfim, então, pessoal, notem, vamos caminhar aqui para o final do nosso encontro, e o que eu tenho a falar para vocês? Da abolício crimes, tá? A abolício crimes, pessoal, é também conhecida como descriminalização da conduta, né? A abolício crimes é conhecida como descriminalização da conduta. E notem vocês, pessoal, que essa descriminalização da conduta pressupõe, tá? Necessariamente essa revogação formal e até mesmo
essa suspensão material de que alguma conduta seja considerada como delituosa, né? Como delituosa. Nós estamos falando, pessoal, da abolício crimes, que não se confunde com o abolicionismo, tá? Não se confunde com o abolicionismo. É importante salientarmos que, de acordo com Klaus Roxin, né, à medida que nós falamos de novas formas de criminalidade, tá? Nós também passamos por um processo de descriminalização, né? Muitos autores europeus, Klaus Roxin, Jesus Maria Silva Sanches, falam dessa questão do direito penal não voltada ao abolicionismo, mas sim a necessidade de descriminalização de certas condutas e reconhecendo a criminalização de outras, tá? Portanto, pessoal, notem vocês que ao falarmos do abolício crimes, vem à tona aqui certos institutos ou crimes que necessariamente não têm mais razão de acordo com a atual axiologia da sociedade, né? Principalmente dos bens jurídicos, penalmente, a serem penalmente tutelados nos dias atuais. Notem, portanto, que a lei penal nova ou posterior considera como atípica certa conduta então tida como delituosa sob o império, sob a égide da lei anterior, né? Essa é a previsão, inclusive, do artigo 2º caput do Código Penal. E notem que, inclusive, é a lição de Moura Teles. É possível que haja pessoas sendo processadas, outras até cumprindo penas, quando entra em vigor a lei nova abolindo o crime. Esta lei vai retroagir, vai aplicar-se a todos os fatos ocorridos antes de sua vigência. Extingue-se o processo que estiver em curso, liberta-se o sentenciado que estiver cumprindo a pena, né? Portanto, a lei retroagirá ao ponto de alcançar até mesmo a execução e os efeitos da sentença penal condenatória, afastando todos os efeitos da condenação, sejam eles primários e secundários, inclusive os antecedentes criminais, tá? Porém, pessoal, permanecem os efeitos civis e extrapenais da condenação. Até mesmo, pessoal, em homenagem ao princípio da intervenção mínima e da fragmentariedade. Nós estamos falando de um ramo último extremo, que é o direito penal, que é norteado pela última ratio legis, né? E que, em homenagem, em sincronia com a autonomia das instâncias, os efeitos criminais são próprios da área do direito penal, ao passo que os efeitos cíveis envolvem a reparação do dano. Notem, mesmo que um fato deixe de ser considerado como crime, isso não quer dizer que o fato deixou de existir. Ele existe. Mas notem, nós afastamos todos os efeitos da condenação, né? Isso se houver uma condenação criminal, mas subsistem os efeitos cíveis ou extrapenais da própria condenação. Em particular, a obrigação de reparar o dano pela infração penal e ainda a condenação, notem, ela não é desconstituída. O que são afastados são os seus efeitos. Ao afastamento dos efeitos, aquela condenação ainda na área criminal servirá como título executivo judicial, possibilitando a obrigação de reparar o dano nocivo, né? Daí aqui nós entramos naquela matéria de ação civil ex delito, né? Notem, portanto, que abolício crimes envolve tanto a revogação formal do tipo penal como a supressão material do fato delituoso. Por revogação formal, entende-se que o preceito previsto em lei é revogado formalmente por outra lei. Pode ser uma revogação expressa, pode ser uma revogação tácita. Expressa quando a nova lei penal assim dispuser expressamente acerca da revogação, né? Notem, pessoal, que a própria lei a própria lei anticrime, ela chegou a prever
a revogação de certas condutas, né? Por outro lado, pessoal, notem que a nova lei de abuso de autoridade criou outras figuras, revogando outras da antiga legislação de abuso de autoridade. Um exemplo, né? E ainda há de se ter a supressão material do fato delituoso. Essa supressão material é indispensável, né? É a descriminalização no plano material. O fato, ele se torna penalmente irrelevante perante a sociedade e o ordenamento jurídico de seu tempo, tá? Por exemplo, isto ocorreu, pessoal, em se tratando do adultério, não legitimando a prática de adultério. Aqui, o adultério necessariamente é uma conduta que passou a ter irrelevância penal, né? Eventuais discussões sobre dissabores nos relacionamentos amorosos devem ser discutidas no civil, não ilícito civil. Não é legítima, tampouco necessária, a punição, o direito penal nesses casos. Da mesma sorte, quando nós falamos, pessoal, do crime de raptar mulher honesta. Notem que a expressão mulher honesta, e com todo respeito às mulheres, mulher honesta, pessoal, tem uma conotação diferente hoje em dia, né, em relação à década de 40, já que o Código Penal é de 40. Então, não mais prospera, né, a tipificação dessas condutas. Lá do outro, e já terminando o nosso encontro, notem que aborítio criminis não se confunde com o princípio da normatividade típica, ou seja, o princípio da continuidade normativo típica. Eu cito dois exemplos. Por exemplo, pessoal, atentado violento ao pudor. Pessoal, antes da Lei 12.015 de 2009, notem que o atentado violento ao pudor era previsto no tipo penal autônomo, diverso do estupro. O estupro era previsto no artigo 213, mas ele se aperfeiçoava à medida que o agente praticasse, a cópula vagínica. Né? Agora, todo e qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal, da cópula vagínica, era enquadrado como atentado violento ao pudor. O que fez o legislador fundiu ambos os tipos penais em um só. Não houve a revogação material do atentado violento ao pudor. Assim prevalece na doutrina, e aqui eu cito Guilherme de Souza Nutti, né? Notem vocês, portanto, que em se tratando do princípio da continuidade normativo típica, a figura ainda é típica. E hoje há uma fusão prevista no estupro. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique qualquer outro ato libidinoso, pessoal, notem que há uma única figura típica, necessariamente, que envolve o atentado violento ao pudor e o estupro, que é caracterizado aí como cópula vagínica. Né? Notem da mesma sorte que isso aconteceu em relação ao tráfico interno e internacional de pessoas. Se outrora era crime previsto na parte dos crimes sexuais, porque só era capitulado o crime de tráfico interno e internacional para fim de exploração sexual, e isso, pessoal, em que pese o avanço da lei à época, ainda não se revelou suficiente, principalmente à luz da Convenção da ONU de Palermo, da Convenção de Palermo para o combate do crime organizado transnacional, além de convenções especialmente destinadas à proteção das vítimas do tráfico. Né? Notem vocês que o tráfico de pessoas envolve outras finalidades do agente, que não propriamente a exploração sexual. Envolve a remoção de tecidos, partes ou órgãos de certa pessoa, órgãos humanos, envolve exploração do trabalho, envolve, pessoal, a prática de outros crimes sexuais, tá? Do lenocínio. Enfim, nós estamos falando de um crime que possui as suas mais diversas finalidades, o especial fim
de agir, né, que é de construção causal e que foi até mesmo incorporado nos tipos penais, além do dolo exige seu especial fim de agir, agora com uma previsão do tráfico interno e internacional na parte dos crimes contra a liberdade individual. Previsão legal, artigo 149-A do Código Penal, com alteração trazida pela Lei 13.344 de 2016. Não houve abolício crimes, tá? Ainda é crime, somente houve uma alocação do tipo penal no Código Penal. Portanto, pessoal, resumindo, vamos acabar abolício crimes. Notem, pessoal, conforme vocês podem acompanhar no manual, salienta-se, por fim, que abolício crimes é causa extintiva da punibilidade, consoante o disposto no artigo 107, inciso 3º do Código Penal. Constatada assim abolício crimes, os autos serão arquivados em relação a delito abolido, ou ainda tornar-se-ão suspensos ou os efeitos penais da sentença condenatória, ainda que transitada em julgado. Nos processos em curso, essa causa extintiva da punibilidade pode ser declarada de ofício pelo juiz. Já nos processos findos, caberá ao juiz da execução reconhecer a extinção da punibilidade. Tudo bem? Então, chegamos ao final de mais um encontro. Eu agradeço a presença e a compreensão de todos e até mais.